A paz do Senhor, amados. Eu sou a pastora Cristina Rangel, da Igreja Nova Aliança, de Itaipuaçu, e nós estamos aqui mais uma vez para deixar um devocional para a sua vida. Espero que o Espírito Santo fale no seu coração. O ano se inicia e muitas vezes nós começamos a nos organizar, a fazer planos, projetos, acertando a nossa agenda, arrumando nossas gavetas, né? Planejando o que faremos. E isso é bom para nos organizarmos, isso faz parte da nossa vida, não é verdade? Mas hoje eu quero trazer uma palavra para o seu coração de reflexão. E essa palavra está lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. E eu quero ler com você, que diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A ordem para o rei Ezequias foi bem clara. Ele disse para pôr em ordem a sua casa, porque ele de maneira alguma iria sobreviver, de forma alguma iria escapar, porque aquela enfermidade era mortal. O rei Ezequias, ele começou a reinar em Judá aos 25 anos. E reinou durante 29 anos. Isso dá um total de 54 anos de vida. Quando o profeta Isaías foi ter com Ezequias para lhe dar a notícia de morte, o rei estava aos 39 anos, no auge da sua vida. E se você for olhar para o rei Ezequias, este rei, a palavra de Deus diz que ele andou segundo o caminho de Davi. Ele era um homem de fé, um homem de oração efetiva, temente ao Senhor. A palavra de Deus diz que não houve rei, nem antes, nem depois dele, com tamanha fé. Olha, um homem prudente, um homem que antes de tomar uma decisão, ele consultava o Senhor. E você vai ver as ações do rei Ezequias. Ele derrubou os altares dos ídolos. Ele restaurou o templo do Senhor. Restaurou o culto ao Senhor. Desfez toda a idolatria que estava em Judá. Ele trouxe novamente o povo à adoração verdadeira e aos mandamentos do Senhor. Trouxe conserto para o povo do Senhor. Um rei que andou segundo a vontade de Deus. Mas recebe uma notícia terrível aos 39 anos de vida. Você vai morrer. Arruma a tua casa. E a palavra de hoje é justamente sobre isso para mim e para você. Que este ano que se inicie, hoje nós possamos arrumar a nossa casa, ajeitar a nossa casa. E a ordem, quando Deus fala, o Senhor estava referindo a casa, a família, porque Deus é um Deus que está intimamente ligado à nossa vida pessoal, à nossa vida cotidiana. Ele se importa com isso. Deus queria que o rei Ezequias, ele ensinasse a geração que viria a andar nos preceitos, no caminho do Senhor. Nesse texto, eu começo a enxergar um Deus que se preocupa com as gerações futuras. O que Deus estava falando para o rei Ezequias era: arruma a tua casa. Ei,
a tua vida pessoal estar uma bagunça e eu não posso te levar, eu não posso te recolher desse jeito. Deus, Ele não quer somente que a nossa vida espiritual esteja em ordem, mas Ele quer também que a nossa vida financeira, que a nossa saúde, que os nossos filhos estejam caminhando com Ele. Nós vamos perceber isso lá em Deuteronômio 11, versículo 19, que diz assim: ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos, conversando acerca deles, como estiverdes sentados em casa, e nos momentos em que estiverdes andando pelo caminho, ao deitares e quando vos levantardes para um novo dia. O que Deus está nos ensinando nesse trecho é que em todos os momentos da nossa vida, nos todos os afazeres, no nosso dia a dia, nós possamos ensinar aos nossos filhos, aos nossos da casa, né, os preceitos do Senhor. Aproveitar as oportunidades que se apresentam diante das circunstâncias diárias, andando, dormindo, sentando, passeando, né, indo ao culto, indo a uma festa, que a gente possa estar sempre falando dos mandamentos e dos ensinamentos do Senhor, para que Ele possa inculcar, ou seja, para que eles possam memorizar. E a melhor maneira de se ensinar é com a nossa vida, é com as nossas atitudes diárias, demonstrando a adoração e o temor ao Senhor. É andando com eles. Note que quando o Senhor ordena para o rei Ezequias para colocar a casa dele em dia, ele ainda não tinha filhos. Ele ainda não tinha tido filhos. Nós vamos ver isso lá no capítulo 21 e diz assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. Se Manassés tinha 12 anos e Deus, quando, né, o profeta foi lá falar com o rei Ezequias e ele se humilha e faz uma oração efetiva ao Senhor, Deus lhe responde e Deus acrescenta 15 anos a ele. Ora, é só fazer as contas. Se Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, então ele nasceu 3 anos após Deus conceder o milagre ao rei Ezequias. E Deus tinha dado ao rei Ezequias 15 anos para ele colocar em ordem, para ele ordenar a sua casa. Mas não é isso que acontece. Deus, ele pede ao rei Ezequias: se empenhe nesse propósito, se empenhe no propósito de que seus filhos andem nos meus caminhos, que a geração a seguir me conheça. E o rei Ezequias, ele falha. Nessa história, eu quero destacar 3 aspectos que me ensinam muito. A primeira deles: alinhe a sua vida com a minha vontade e os teus desejos com os meus propósitos. Deus estava pedindo para o rei Ezequias alinhar a vida dele pessoal com a vontade e os propósitos de Deus. Deus livrou das mãos do assírio. Deus queria continuar perpetuando a vontade e os desígnios dele através da linhagem do rei Ezequias. Que a geração que surgiria fosse comprometido com ele também, conhecesse intimamente a ele. E isso me leva a pensar: será que os meus propósitos, os meus desígnios, as minhas vontades estão alinhadas às vontades do Pai? Será que os meus projetos para o ano de 2021 estão alinhados com os projetos e os propósitos de Deus? Em Provérbios 16, versículo 3, diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Isto é, esteja comprometido com Deus. Faça o seu
melhor para ele. Cumpra os seus planos. E se você fizer isso, o seu trabalho terá sucesso. É isso que Deus está falando. Quando nós confiamos, quando nós nos comprometemos em realizar os propósitos de Deus, confiando os nossos passos em Deus, seremos bem-sucedidos naquilo que iremos realizar. A segunda questão que eu vejo, ao invés de guardar a sua casa, ele expôs a sua família por causa do orgulho e da vaidade. Ele não guardou a sua família. Nós vamos ler, está lá em 2 Reis 20, do versículo 16 ao versículo 19. E eu vou ler para você na nova versão, na versão atualizada. Então Isaías disse ao rei: o Senhor Deus diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que está no seu palácio, isto é, tudo que os seus antepassados ajuntaram até hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. O rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança. Por isso disse: a mensagem do Senhor que você me deu é boa. Como assim? Como que essa mensagem dizendo que a casa dele seria destruída, os filhos dele seriam levados prisioneiros e trabalhando como escravos, como eunucos no palácio de um rei, do rei que havia visitado ele, e o qual ele não resguardou a sua casa, aquele que ele abriu a sua casa, aquele que ele mostrou tudo, ele mesmo, 100 anos depois, viria o rei da Babilônia e destruiria tudo. Você vai ver isso lá na frente com Daniel, né, com Jeremias, quando Nabucodonosor chega e arrasa com Jerusalém, com Judá, levando cativo, né, todo o povo. Essa invasão, ela foi gerada dentro da família do rei Ezequias, porque ele não ouviu a ordem do Senhor, porque ele não cumpriu diligentemente a ordenança do Senhor. Deus só pediu uma coisa: cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide dos seus filhos, para que eles me conheçam. E ele não fez isso. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: entrem pela porta estreita, pois a larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a ela encontram. É tempo de se consertar, é tempo de se reajustar, é tempo de se realinhar para que nós possamos andar segundo a vontade e os preceitos do Senhor. A terceira questão que eu vejo dentro desse texto que Deus está nos ensinando é: que geração você vai deixar? Qual é o legado que você deixará para os seus filhos? Você está empenhado em discipular os seus filhos, os seus netos no caminho do Senhor? Deus está intimamente comprometido com as gerações futuras. Deus, ele está ligado a este propósito, é o querer dele que as gerações após nós venham a adorá-lo, a conhecê-lo. Eu fico olhando, né, os nossos pais, a impressão que nós temos é que eles foram mais crentes que nós somos mais crentes que os nossos filhos, que os nossos filhos são mais crentes que os nossos netos, e que parece que a cada geração ela se distancia um pouco mais de Deus. Deus estava falando isso com Ezequias e Ezequias não ouviu.
E por ele não ter ouvido a voz do Senhor, após a sua morte, levantou-se um rei, o pior rei que Judá teve nas suas gerações. O rei Manassés foi o pior rei de Judá. E você vai ler comigo agora, 2 Reis, capítulo 21, do 2 ao 9, e diz assim: E fez o que era mau aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. E levantou altares a Baal, e fez um bosque, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus para os servir. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todos os exércitos dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar a seu filho pelo fogo. Adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, e ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa do Senhor, e que dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não mais farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado a seus pais, contanto que somente tenho cuidado de fazer conforme tudo que lhe tenho ordenado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Porém não ouviram, porque Manassés de tal modo o fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. A sensação que nós temos ao ler esse texto é que parece que este menino, ele tinha raiva de Deus, tinha raiva do templo do Senhor, porque ele fez tudo ao contrário. Tudo que o teu pai tinha feito, ele se desfez. Tudo aquilo que o pai dele tinha andado nos caminhos do Senhor, ele andou por contramão. Os historiadores dizem que ele transformou Jerusalém numa cidade de sangue, de tantos sacrifícios de inocentes, de crianças, de tantos sacrifícios que ele ofertou a vários deuses. Ele provocou a ira de Deus. E foi justamente a ordem que Deus tinha dado ao rei Ezequias: ordena a tua casa, põe a tua casa em ordem, para que eles me conheçam, porque Deus, na sua onisciência, ele já conhecia o coração de Manassés. Houve alguém que disse que Davi ganhou o mundo, mas perdeu a sua família. Que Noé perdeu o mundo, mas salvou a sua família. Meu desejo é que nesse ano nós venhamos arrumar a nossa casa, nos alinharmos aos projetos de Deus, para que através da nossa família venhamos a ganhar o mundo para Cristo. E assim que possamos dizer, como Josué disse: eu e minha casa servimos ao Senhor. Fique com essa palavra, amados, e que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Um grande abraço.